Feche os olhos por um segundo. Imagine um quarto completamente silencioso, sem tela, sem música, sem ninguém. O que você sente? Não me diga, eu já sei. É um terror que aperta a garganta como dedos frios no escuro. Esse peso que esmaga o seu peito não se chama tédio. A ciência sombria do comportamento tem outro nome para isso. E esse nome vai te machucar fundo. Desde o berço, eles te forçaram a engolir uma mentira matemática brutal. Disseram que você nasceu partido ao meio, que você é uma metade quebrada implorando pela outra metade para virar um inteiro. Músicas, filmes, terapias. A própria mãe te vendeu isso com um sorriso, e o preço que você pagou por acreditar nessa fraude vai te deixar sem ar, porque você virou um escravo emocional. Nós construímos uma civilização inteira de vampiros, cada pessoa sugando freneticamente a energia da outra para preencher um buraco escuro sem fundo no próprio estômago. Você olha para o vidro do celular a cada 3 minutos, não porque quer informação. Você olha porque precisa de uma prova, de que ainda existe. Uma curtida é a sua respiração artificial agora. Apague a tela e conte até 10. Se ninguém te nota, se a mensagem fica no visto, você sente a própria identidade virando fumaça fria. Isso não é amor, meu amigo. É parasitismo puro e cru. Você entregou o controle da sua paz de bandeja para a opinião de estranhos. E o que acontece com o seu cérebro quando a validação para de chegar é mais sinistro do que você imagina. Existe um botão biológico oculto no seu crânio, que está ligado agora mesmo, e ninguém, em lugar nenhum, nunca te ensinou a desligar ele. Se você já se sentiu exausto de mendigar aceitação com um sorriso colado no rosto, você chegou no lugar certo. Se a ideia de ser absolutamente completo sem precisar de ninguém faz o seu sangue ferver agora, deixe o seu like neste segundo exato. Esse clique não é para mim. É a sua primeira declaração de guerra. Então vamos ativar o protocolo da plenitude absoluta. A primeira lei é inquebrável. Você precisa tatuar ela na alma hoje. Ninguém, absolutamente ninguém neste planeta, pode te dar o que você não tem dentro de si. Se o seu tanque de paz está vazio, nenhum outro ser humano vai encher ele por você. Se você juntar 2 mendigos famintos dentro de um palácio de ouro puro, eles não viram reis. Eles apenas trocam a miséria por roupas mais caras. E olha ao redor agora. É exatamente isso que a esmagadora maioria das relações humanas de hoje é. 2 mendigos emocionais trocando moedas de plástico sujas, cobrando uma do outro uma dívida que é matematicamente impossível de pagar. Você arranca a pele exigindo alegria. O outro faz o mesmo. O resultado final é sempre ódio. Mas existe uma minoria silenciosa que vive em outra frequência completamente diferente. Nós os chamamos de soberanos. E o soberano encontrou o segredo mais bem guardado de toda a psicologia humana. Um segredo que reis levavam para o túmulo. Ele não entra em um relacionamento para tapar buracos. Ele entra para transbordar o que já transborda dentro dele. Porque o soberano não age como um parasita. Ele é o sol. Ele gera a própria luz com força nuclear bruta. Quem se aproxima se aquece nessa energia. Se essa pessoa for embora amanhã, ele continua brilhando exatamente igual, não apaga, porque a fonte da força dele não está na mão de ninguém. Ela é inesgotável, blindada e completamente autônoma. E quando você aprende a acessar essa sala dentro de você mesmo, algo aterrorizante e libertador acontece. Você escapa da Matrix da carência. O inimigo invisível aqui é o mito demoníaco da conexão ininterrupta. Pense comigo agora. Nós vivemos no pico da hiperconectividade global. A humanidade inteira cabe no bolso da calça. E mesmo assim, a nossa geração nunca esteve tão devastadoramente solitária. Você tem 1000 contatos salvos e não tem com quem ligar às 2 da manhã. Sabe qual é o motivo real? Nós fomos enganados de uma forma cirúrgica e fria. Começamos a confundir notificação digital com intimidade de verdade, barulho caótico com companhia de valor, e por isso você treme de medo do silêncio. O motivo desse medo é visceral e antigo. O silêncio funciona como um espelho de resolução máxima. Quando as notificações param e a sala fica quieta, você é forçado a escutar a voz mais assustadora do mundo, a sua própria voz. O silêncio te obriga a olhar no fundo dos próprios medos,
a encarar a sua covardia de frente, sem filtro e sem maquiagem. E como a maioria das pessoas construiu uma máscara de plástico apenas para agradar a plateia lá fora, encarar a própria verdade crua no escuro é insuportável demais. Então, o que elas fazem nesse momento de pânico agudo? Elas fogem, com tudo que têm. Ligam a televisão para calar a mente na mesma hora. Vão pro bar virar copos de veneno barato. Mandam mensagem humilhante para ex de madrugada. Elas usam outras pessoas como morfina. Tudo, para anestesiar a dor de não saber quem são. Mas o soberano faz o oposto absoluto disso. Ele corre de braços abertos em direção ao silêncio cortante. E o que ele encontra lá dentro vai te chocar. Ele transforma a solidão em alquimia pura, porque ele entende uma matemática irrefutável da existência. A única presença que vai estar do seu primeiro fôlego até o seu último suspiro no leito de morte é você mesmo. Construir um império de lealdade inabalável com a sua própria mente não é narcisismo patético, é a mais alta higiene da alma que existe. Pense no absurdo do que você faz consigo mesmo, todos os dias sem perceber. Se você não suporta ficar preso numa sala com a sua própria companhia por míseras 2 horas, como você tem a coragem de exigir que os outros te aguentem por uma vida inteira? Essa é a contradição sangrenta da carência. Nós precisamos arrancar a raiz dessa escravidão agora. O homem mediano hoje é um camaleão frouxo. Ele muda de cor dependendo de qual sala ele entra. Ele abaixa a cabeça para o chefe para evitar conflito. Ri de piada idiota para não ser excluído da rodinha. Torra dinheiro que não tem em carro que não quer para impressionar vizinhos que odeia. Ele pegou o núcleo da própria alma, estilhaçou em 1000 cacos de vidro e distribuiu um pedaço para cada estranho que passou. Ele não tem um eu sólido, ele é apenas um espelho distorcido da expectativa alheia. Mas quando você desperta e aplica a chave mestra do desapego, a realidade dobra ao redor de você. Você começa a recolher cada um desses cacos com as próprias mãos sangrentas, um por um. Você para de pedir permissão ao mundo para ser quem nasceu para ser. A voz da multidão perde o volume progressivamente, e o que começa a acontecer com o seu poder pessoal a partir desse instante é absurdo de assistir. O veredito da sociedade começa a desabar como uma parede podre. Ele deixa de ser a lei da sua vida e vira apenas um chiado de fundo. Uma estática de rádio velho no canto da sala. E é exatamente isso que te transforma em uma arma perigosa de verdade. Um homem que não derrama uma lágrima atrás de aplausos, também não sente terror diante das vaias. Ele fica livre. Ele se torna impossível de ser domado. O grande mecanismo que o sistema usa para adestrar a massa é a ameaça do isolamento, o famoso e patético cancelamento social. Mas e se o seu maior prazer na Terra for exatamente o silêncio do seu próprio castelo? Se a sua própria mente é o seu paraíso particular, a lâmina da manipulação perde o corte completamente. Você vira uma muralha de concreto puro. E é aqui, neste exato ponto de inflexão, que nós revelamos a engenharia secreta que separa os fracos dos predadores no topo da montanha. O conceito brutal que vai reconstruir a sua arquitetura mental para sempre. Chama-se soberania da fonte. Visualize agora que existe uma nascente cristalina e infinita de água fervendo no centro do seu peito. Se você é o dono absoluto dessa fonte dentro de casa, por qual razão insana você sairia com um copo de plástico sujo na rua implorando por uma gota da torneira dos vizinhos? É de uma idiotice sem tamanho. Mas é exatamente essa humilhação emocional que você pratica todo dia da sua vida. Você entrega o poder de graça. A fonte visceral de alegria, de caos criativo e domínio mental já está instalada no seu próprio núcleo agora. As antigas tradições chamavam esse núcleo de eu superior. A psicologia moderna chama de selfie. O nome não importa absolutamente nada. O que vai explodir a sua cabeça é como acessar esse lugar de verdade. Porque quando você gira a chave dessa fonte primária, a sua necessidade neurótica de atenção derrete como gelo em brasa viva. Preste atenção na diferença brutal de quem domina essa engenharia. Você não passa a odiar as pessoas,
Você continua amando, mas simplesmente não precisa mais de nenhuma delas. E essa diferença microscópica entre querer a presença de alguém e precisar de alguém é exatamente o que separa um homem livre de um escravo acorrentado pela própria mente. Quem precisa do outro engole migalhas secas jogadas no chão, tolera o desrespeito com sorriso de cachorro assustado. Mas quem apenas quer, impõe limites que cortam como navalha. Exige respeito absoluto e vira as costas quando o ambiente cheira a podridão. A sua autossuficiência profunda é o único alicerce real para a dignidade verdadeira. E é aqui que nós cravamos a estaca no coração desse diagnóstico. A sua dor de estar sozinho é, na verdade, uma solitude que foi covardemente mal interpretada. Solidão é o desespero de estar isolado. Mas a solitude, meu amigo, é a glória de sentar no próprio trono no escuro. E o único culpado dessa diferença é você mesmo. Tudo se resume à textura sombria da sua mente agora. Se ela parece um beco perigoso às 3 da manhã, cheio de autocrítica assassina, pânico invisível e vitimismo asqueroso, ficar sozinho dentro dela é uma câmara de tortura real. Ninguém quer morar num lixão fedorento. Mas se você transformar a consciência num jardim de guerra implacável, repleto de curiosidade letal e planos grandiosos, o isolamento vira o maior privilégio imaginável. O verdadeiro soberano não foge para o silêncio porque odeia a humanidade. Ele se afasta porque a própria companhia íntima é tão absurdamente magnética e feroz que o mundo lá fora precisa se humilhar muito para roubar um segundo da sua atenção. Ele não está mofando no isolamento. Ele está silenciosamente construindo o próprio império, tijolo por tijolo. Quando você destrava esse nível de consciência, você para de sangrar por quem nunca te liga. Você ri de quem decidiu ir embora, porque a revelação bate na sua espinha com força. A única perda fatal é perder a si mesmo. O sistema podre ao redor vai fazer de tudo para te arrastar de volta. Vão cochichar que você é antissocial. Vão te chamar de perturbado só porque você ama o próprio silêncio. Vão cuspir o clichê barato de que o homem é um animal social. Sim, somos sociais, mas escute bem isso. O gado também é social. E nós não nascemos para ser gado. O rebanho treme de frio e se amontoa no pasto por puro medo do predador. Mas a águia, o lobo solitário e o leão, eles operam em silêncio mortal ou em grupos de elite absoluta. Nunca por pânico da solidão. A dependência doentia que você sente pelo grupo é um traço evolutivo de presa, um código genético escrito para ovelhas prontas para o abate. Ao abraçar essa capacidade assustadora de ser estaçante sozinho, você ativa partes do código genético que estavam em coma profundo. Genes de dominação que a sociedade te ordenou reprimir desde criança. Você deixa de ser a ovelha chorona de uma vez por todas. Nós diagnosticamos o câncer da dependência. Mas a cura brutal que vem agora vai mudar tudo. Você finalmente engoliu a verdade. Buscar alegria nos braços e likes dos outros é beber água salgada no deserto escaldante. Quanto mais você toma, mais o estômago queima de sede. É hora de chutar o trono e parar de implorar por migalhas afetivas na porta de estranhos. Prenda a respiração agora. Nós vamos invadir o seu cérebro de verdade. Nós vamos rasgar o tecido da neurociência da retenção mental absoluta. O que diabos acontece nos seus neurônios quando você corta o oxigênio da dopamina social? Que rede neural macabra comanda os gênios bilionários do mundo? E como você vai reescrever os seus receptores químicos hoje à noite para sentir prazer violento apenas por estar vivo? Prepare o sangue para isso. Imagine um viciado de rua se contorcendo no asfalto molhado sem a droga. Ele sua frio, o coração martela na garganta. Ele tem a convicção demoníaca de que vai morrer em minutos se não enfiar a química na veia. Agora, olhe para você no espelho no exato segundo em que ela não responde a sua mensagem à noite. Aquele aperto fantasma no peito. O dedo tremendo no aplicativo. O suor frio de humilhação pura. A sensação de que a vida inteira perdeu o sentido num segundo. A ciência tem uma notícia aterrorizante para jogar na sua cara agora mesmo. A neurociência comprovou que é rigorosamente o mesmo mecanismo, o mesmo verme químico corroendo o seu cérebro.
O seu cérebro patético não faz a menor diferença entre um entorpecente pesado e a curtida que você acabou de ganhar numa foto ridícula. Ambos injetam veneno direto no circuito de recompensa. Nós fomos esculpidos pela evolução para rastejar atrás do grupo, porque na savana antiga da África selvagem, estar sozinho significava uma única coisa. Significava ter a carne rasgada por predadores no escuro. O seu cérebro de primata interpreta o silêncio do quarto hoje como se uma fera estivesse babando na sua nuca agora. E para te proteger, ele inunda as veias com o ácido do cortisol, um estresse paralisante só para te forçar a rastejar de volta pro rebanho. Mas acorde desse pesadelo irreal. Nós não dormimos mais na poeira da savana. Você está protegido por 4 paredes de concreto sólido. Tem água gelada na geladeira e sinal de satélite no teto. Esse perigo pulsando no seu pescoço é uma mentira biológica nojenta, um alarme com defeito grave. E o sistema digital usa essa falha no seu crânio para te transformar na bateria perfeita da Matrix. Eles enfiam goela abaixo que você precisa sorrir para os outros o tempo inteiro, quando na dura realidade, essa queimação no peito não é carência poética de amor. É a fissura de um rato de laboratório tremendo por mais dopamina sintética. Mas o soberano encara a dor nos olhos sem piscar. Ele sabe que esse buraco negro é apenas o suor frio da desintoxicação. E como todo detox sangrento, a única cura definitiva é atravessar o inferno sem se ajoelhar para o vício. Se o seu sangue já está fervendo por essa liberdade invisível, deixe o seu like agora e comprove que não é mais escravo da fila. Porque se você está pronto para ligar as turbinas que acordam a rede neural oculta dos super-homens, vamos mergulhar na rede de modo padrão, a famosa DMN. O cofre blindado da sua mente que só abre quando você para de agir como fantoche. Essa é a central do seu eu real. A tragédia do homem moderno é que ele sufoca essa rede todo santo dia. Ele afoga a própria voz num oceano de fofocas, vídeos e notificações completamente vazias. Mas quando você tranca a porta e fica em silêncio absoluto, o milagre doloroso acontece. A DMN desperta no escuro. No começo, o silêncio rasga a sua pele e vomita o lixo emocional não processado. Mas se você aguentar a tempestade sem correr para o celular, a mágica explode na sua cara. O modo supercomputador finalmente liga. Os maiores estalos de genialidade da história humana, as artes imortais e as táticas de guerra mais brutais nunca nasceram em reuniões barulhentas. Foram forjadas no abismo solitário da DMN. E agora, precisamos falar sobre a tirania sombria dos neurônios espelho. O seu cérebro tem células criadas apenas para imitar quem respira do seu lado. Isso é um veneno silencioso. Quando você passa o tempo ancorado em pessoas medíocres, ansiosas e deprimidas, a sua mente copia essa podridão sem você perceber. Você começa a desejar o lixo que eles desejam. A sua assinatura única na Terra vai sendo apagada. O isolamento estratégico é a única lâmina capaz de cortar esse cabo de infecção. Ao se afastar, você desliga o sinal de rádio da mediocridade coletiva. O cérebro para de agir como papagaio e volta a ser um gerador de realidade. Mas a mentira mais suja que te contaram é sobre a ocitocina e a serotonina. Disseram que você precisa de um abraço alheio para liberar o hormônio do amor e de aplausos externos para o status químico. Mentira. A ciência prova que você tem uma farmácia nuclear dentro de si. O estado de fluxo, aquele mergulho fanático numa missão difícil, seja escrevendo ou levantando peso mortal, jorra um banho de neuroquímicos muito mais potente que qualquer conversa de bar. O homem com propósito fanático não chora por pessoas. A mente dele já está afogada em puro êxtase. Você deixa de ser um pedinte viciado em abraços e vira uma usina geradora de força bruta. Mas existe um pedágio pesado para chegar lá: a recalibragem. Hoje, o seu cérebro exige gritarias, dramas e paixões doentias para sentir qualquer prazer. A vida normal parece um tédio insuportável. Por isso você faz o jejum brutal de dopamina social agora. Você rebaixa o seu limiar de estímulo até o osso. Com o tempo de solidão voluntária, o cérebro se conserta sozinho. Você começa a sentir explosões de alegria apenas com a luz do sol na pele, com o gosto de um café puro.
ou com o som invisível da sua própria respiração. Essa sensibilidade ressuscitada é a chave de ouro da sua blindagem total. Se essa epifania bateu em você agora, você sabe que essa frequência é rara demais. Vai nos comentários e deixa uma palavra que comprove que você está acordado. Porque a plasticidade do seu cérebro é aterrorizante. Se você treinou a vida inteira para ser frouxo e dependente, esse circuito é uma rodovia. Mas ao suportar um fim de semana isolado com sorriso, você muda tudo. Você pega um facão e abre uma trilha nova na selva da sua mente. O cérebro passa a associar o silêncio com paz inabalável, não mais com abandono. E de repente, aturar a presença de pessoas começa a parecer um imposto caro, um custo de energia alto demais. O padrão do soberano se eleva tanto que a maioria simplesmente não alcança mais. É aqui que a mentira de ser uma metade desaba na lama de uma vez por todas. Você é um ecossistema hermeticamente fechado. O seu corpo ferve o próprio sangue. Você fabrica as próprias drogas. Essa sensação de vazio nunca foi falta de uma mulher ou de um amigo. É o alerta vermelho de que você abandonou o próprio posto de comando. Você largou o volante. Quando você volta para sua carcaça física e mental com força bruta, o abismo evapora. Não porque um salvador apareceu, mas porque você parou de fugir. E agora que o seu corpo é uma fortaleza biológica, nós precisamos derramar o concreto da sua arquitetura psicológica. A engenharia brutal da cidadela interior. O segredo perdido dos imperadores. Imagine um castelo de pedra negra no topo do mundo. Muros de ferro e um fosso escuro lá embaixo. Um exército inimigo berra, atira chamas e ameaça. Mas o rei lá em cima continua tomando o vinho com calma absoluta. Ele escuta a gritaria toda, mas não sente uma gota de medo sequer. A sua mente hoje é o reverso patético e vergonhoso disso. A sua mente hoje é uma praça pública escancarada e suja. Qualquer lixo entra sem bater. Um sorriso torto do chefe destrói a sua semana inteira. Uma piada ácida perfura o sono. Você rasgou a escritura do próprio cérebro e entregou a chave para moleques na internet. Mas a cidadela interior não é ser um robô insensível. É sobre se tornar invulnerável. É ter o privilégio monstruoso de sentir a tempestade ácida cair no rosto, sem se molhar. O pilar principal do seu castelo é a arma do consentimento absoluto. A verdade mais violenta da psicologia é que ninguém te fere de verdade. O ferimento só rasga a sua carne quando a sua mente assina o contrato aceitando aquela ofensa. O soberano aplica o veto. Quando a humilhação bate no portão, ele não reage com choro. Ele olha com frieza e pergunta: isso tem utilidade? Esse parasita tem autoridade sobre mim? Se a resposta for não, a ofensa bate no muro e cai direto no esgoto. Você tem o poder implacável de olhar nos olhos de quem tenta te pisar e pensar calado: eu não aceitei a sua encomenda. Leve o lixo de volta. A sua dignidade vira um diamante inatingível por patas sujas. Mas existe um segundo inimigo ainda pior que o de fora. O tribunal maldito dentro da sua própria cabeça. Você vive permanentemente no banco dos réus. E quem te julga? Um fantasma formado pelos seus pais, pelas suas ex e pela sociedade. Enquanto você tentar agradar essa plateia invisível, a coleira aperta. Promova um banho de sangue mental agora mesmo e demita todo esse júri de uma vez. Esvazie as cadeiras. A partir deste segundo, só existe um juiz supremo respirando na sala, você mesmo. Quando a noite cair e você se olhar no espelho, pergunte apenas: eu fui um guerreiro hoje? Se a sua alma disser sim, o mundo inteiro pode gritar de raiva que você dorme como pedra. Você atinge a autarquia emocional pura. Um país que fabrica as próprias armas e a própria comida. O homem frouxo importa diversão de fora. Importa motivação. Importa consolo de quem passa na rua. Quando o suprimento acaba, ele surta e colapsa. Mas o soberano é dono das próprias terras férteis. Ele tem um diálogo interno majestoso e implacável. Esse diálogo interno é tão sádico e grandioso que ele se torna o próprio mentor. Ele conversa consigo mesmo no escuro, não como um coitado, mas como um general desenhando o mapa de guerra. E o passo mais sangrento dessa arquitetura tem um nome: a morte do ego social. Porque o que dói quando você é esquecido pelos amigos não é a sua carne real,
é só uma máscara. Uma máscara de borracha que você desenhou para ser amada. O soberano esmaga essa máscara com o salto da bota. Ele aceita ser o vilão na história de qualquer um, se isso significar ser o herói de verdade na própria pele. Existe uma liberdade que embriaga a alma em ser um ninguém para o mundo, mas um rei absoluto para si mesmo. Quando você desiste de carregar o peso morto da imagem de cara legal, uma tonelada de chumbo sai das suas costas. Você não precisa postar a foto do prato. Não precisa provar que está sorrindo. Você apenas é. A cidadela é o lugar sagrado onde a performance morre e a existência real começa. Existir sem plateia é o segredo que nenhuma mão pode roubar. Essa invulnerabilidade serena nasce do autoconhecimento brutal. Você sabe que se o mundo acabar hoje e você perder o dinheiro, o status e a mulher, você ainda terá a si próprio. E você sabe, por experiência de guerra, que você é munição suficiente para reconstruir tudo do zero absoluto. Essa confiança é a base de toda segurança real. O homem que teme o silêncio está gritando que não confia na própria capacidade de se fazer bem. Mas agora que você é uma fortaleza de pedra, nós abrimos os portões. Você caminha de volta para a multidão, mas com um olhar diferente. A vibração de desespero que saía pelos seus poros sumiu. No lugar dela, nasceu uma calma densa, pesada e perigosa para os fracos. É aqui que a mágica da física social acontece. No segundo em que você para de perseguir as pessoas começam a orbitar você. Isso não é esoterismo, é a lei da gravidade do valor. Pessoas carentes são planetas de gás, leves e sem núcleo. Pessoas autossuficientes são buracos negros de densidade infinita. Elas puxam a realidade inteira. O mundo nunca respeitou quem pede. O mundo só respeita quem já possui. E o que você tem agora guardado no peito é a posse mais cara do universo inteiro. Você tem a posse total de si mesmo. Se cansou de ser o bonzinho que faz tudo e é chutado como cachorro, deixe o seu like agora. A indiferença é o seu novo perfume. Vamos ligar o seu eletroimã social. A primeira aplicação desse poder é no campo minado da sedução. A maioria dos homens comete o erro suicida de transformar a mulher numa missão de vida. Eles orbitam ela como satélites, matam os hobbies por ela. Acreditam que essa devoção de escravo será paga com amor. Mas a biologia feminina sente nojo de quem age como fã. Quando você encontra a própria fonte, a dinâmica vira do avesso. Você tem um propósito fanático e uma vida que ama. A mulher deixa de ser o prato principal e vira a cereja do bolo. Ela é convidada a entrar no seu mundo. Mas ela sabe, pelo seu cheiro, que se ela sair amanhã, o seu império continua de pé. Isso gera nela um desejo selvagem de conquistar. A sua autossuficiência cria o vácuo do mistério. Como você não implora por validação a cada 5 minutos, você vira um enigma indecifrável. Enigmas são drogas pesadas para a curiosidade humana. O amor de verdade só respira na liberdade, nunca na coleira da dependência. O melhor parceiro diz: eu não preciso de você para ser feliz, mas eu te escolho para rir comigo. Agora olhe para o seu trabalho. No mundo dos negócios, o seu poder se chama Walk Away Power. O poder de levantar e ir embora. Em qualquer mesa de negociação, quem tem menos a perder sempre ganha a partida. O homem que precisa do contrato para comer cheira a suor e desespero. Ele aceita migalhas, baixa o preço e se deita no chão para ser pisado. Mas o soberano senta na cadeira com a calma de quem está apenas passeando. Ele não está amarrado ao resultado. Apresenta o valor, olha no fundo dos olhos e fica em silêncio absoluto. Se a oferta for lixo, ele levanta, aperta a mão e vai jantar sozinho com a mesma alegria de sempre. Essa postura aterroriza o mercado. Quem é esse homem que não treme por nada? Ironicamente, estar pronto para perder o negócio é exatamente o que garante os melhores negócios. O dinheiro, assim como as pessoas, foge de quem corre atrás espumando pela boca. O dinheiro corre para o colo de quem está ocupado sendo excelente no silêncio. A sua felicidade interna é o maior ativo que existe, porque ela te torna insubornável. Você não pode ser comprado por trocados se já se sente um bilionário por dentro. Mas para manter isso, você precisa assassinar o nice guy. O bonzinho não é bom.
Ele é um mercenário de sorrisos. Ele é gentil apenas para comprar a sua aprovação. Ele faz favores esperando o troco, e quando não recebe, vira um monstro ressentido e amargo por dentro. A autossuficiência mata esse verme e dá luz ao homem bom de verdade. O homem bom é gentil porque transborda força, não porque precisa de carinho. Ele ajuda porque pode, não para ser visto. E o mais importante, ele sabe dizer não. Quando você não precisa que gostem de você para se sentir um rei, você ganha a liberdade divina de ser desagradável quando preciso. Você impõe limites de aço. Defende os valores sem pedir desculpa. Esse não cortante atrai um respeito imediato das feras. No começo, eles ficam irritados, mas logo passam a confiar na sua palavra. Porque eles sabem que o seu sim é de verdade, já que o seu não é uma parede de ferro. A autossuficiência devolve a espinha dorsal que a carência havia roubado. Quando você entra num lugar caótico e permanece calmo e cheio, você estabiliza a energia da sala inteira. As pessoas te olham e sentem uma inveja branca. Elas querem o que você tem no peito. Você vira o ponto fixo num planeta que gira rápido demais. Amigos virão pedir conselho não porque você é um guru, mas porque parece ser o único que não vai colapsar. Mas atenção, a Matrix vai tentar te plugar de volta na rede de dependência hoje à noite. Ela vai usar o seu cansaço para sussurrar que falta algo. Por isso, você sela agora o protocolo da plenitude diária. A manhã do Criador é o seu escudo. Nenhuma tela nos primeiros 30 minutos. Deixe a sua mente falar primeiro. Antes de qualquer coisa, escute. Pergunte ao espelho: se ninguém existisse no mundo hoje, o que eu faria para ser feliz agora? Isso limpa a visão. Pratique a solitude estratégica. Almoce sozinho 2 vezes por semana sem o celular. Suporte o olhar de pena dos ignorantes com um sorriso de superioridade interna. Você não é triste. Você não é excluído. Você é soberano. Ao deitar, não espere uma mensagem de boa noite para dormir em paz. Dê boa noite para sua própria alma. Agradeça a si mesmo por ser o seu melhor amigo. Jure aqui que nunca mais usará seres humanos como muletas. Vá nos comentários agora e escreva com sangue digital: eu sou a minha própria fonte. Sinta o seu ser se solidificar ao digitar essas palavras. Lembra daquele quarto silencioso do começo? A escuridão que antes asfixiava? Agora é o seu trono. O terror virou combustível. Você fechou o ciclo. Mas existe um segundo segredo do domínio mental. Mais fundo que tudo que você viu aqui, que nenhum livro jamais vai te contar. Ele está neste vídeo, agora na tela. Clique. O seu despertar está só começando.